Gatilhos mentais: igreja versus instituição religiosa, cristão versus religioso. Parte 2 de 2. Como já comentei, nas instituições religiosas há também dois tipos de ensinos, os sofismas e paralogismos. Sofisma: argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Paralogismo: raciocínio falso que se estabelece involuntariamente. Ou seja, o religioso vai te enganar ou por má fé, sabe que é mentira, mas ensina que é verdade, ou por boa fé, acha que a mentira que ensina é verdade, por isso ensina como verdade, ainda que seja mentira. Vigiemos para não sermos enganados nem por um e nem pelo outro. Por isso, Cristo, antes de morrer da cruz, disse em Lucas 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É isso, a pessoa que ainda não teve seu entendimento iluminado e ainda não lhe foi revelado o Evangelho da graça de graça, não sabe o que faz e fala. Por isso que todo remanescente cristão que já tem olhos iluminados para este lindo Evangelho ter que entender desta forma que Cristo e ter compaixão destas pessoas e amá-las incondicionalmente, pois não tiveram os olhos abertos. Curiosidade: estima-se que em 2100 a população possa chegar a 11 bilhões de habitantes, dados aproximados em 2019. A população mundial está em 7,7 bilhões de seres humanos, de habitantes. População religiosa cristã está por volta de 2,3 bilhões de católicos, evangélicos, etc., que se dizem cristãos. População religiosa islâmica, 1,8 bilhões de pessoas. População religiosa hinduísta, 1 bilhão aproximadamente de pessoas. População religiosa diversa, 900 milhões. População religiosa budista, 500 milhões de pessoas no mundo. População arreligiosa, as pessoas que não defendem nenhuma religião, ou que não tenha religião, ateu, agnóstico e que não esteja dentro de uma religião, dentro de uma instituição religiosa. 1,2 bilhões. Os manos do Evangelho da Graça de Graça estão aqui nesse grupo, né? A população religiosa, que não defende nenhuma religião. Somos cristãos, mas não somos religioso cristão, que há uma diferença. Moral da história: o mundo não melhora nos relacionamentos humanos devido a estarmos nos tornando religiosos ao invés de cristãos. Esse é o problema. Estes são exemplos de que a religião contraria quase tudo o que diz o Evangelho da Graça de Graça. Cristo diz para adorar em espírito e em verdade. A religião diz que tem que adorar no templo religioso, construções. O Evangelho diz que somos o templo do Pai Eterno Criador. A religião diz que a casa do Pai é o templo religioso, construções. O Evangelho diz que a igreja são as pessoas que adoram ao Pai em espírito e em verdade. A religião diz que a igreja são os templos de tijolos. O Evangelho diz que a contribuição voluntária é na vida do pobre e necessitado. A religião diz que é no templo chamado erroneamente de igreja. O Evangelho manda servir ao próximo. A religião manda servir ao templo. O Evangelho diz que há uma só igreja no mundo. A religião diz que há várias igrejas-templos de tijolos no mundo. O Evangelho diz para nos reunir como igreja. A religião diz para nos reunir no templo chamado de igreja. O Evangelho diz que o preço foi pago por Cristo. A religião diz que você tem que pagar o preço.
O Evangelho manda evangelizar de graça. A religião manda pagar 10% da sua renda ou mais para alguém lhe evangelizar. No Evangelho, não há condenação para os que creem em Cristo. Na religião, não há condenação para quem paga mensalmente 10% de sua renda a uma instituição religiosa. Dão o nome isso de dízimo bíblico, só que isso não é dízimo, nem dízimo é bíblico, tá? Isso é uma contribuição obrigatória de 10% da renda por mês, que não tem nada a ver com o dízimo da Bíblia. Dízimo é bíblico, mas não é para os cristãos e não é da forma que eles falam, do jeito que eles ensinam. No Evangelho, todos os dias da semana são santos. Na religião, há um dia santo. No Evangelho, o Pai Eterno Criador não habita nos templos feitos por homens. Na religião diz que sim, ele habita. No Evangelho diz que a salvação é de graça. Na religião paga-se. No Evangelho, ser pastor é um dom dado por Deus a todos os filhos. Na religião, é uma profissão, um cargo dado pelo líder religioso mor, chefe, presidente. Não existe isso na Bíblia. No Evangelho, o Espírito Santo capacita a todos que creem. Na religião, são capacitados alguns pela pseudo-teologia. No Evangelho, o líder serve aos outros, pois é líder servidor. Na religião, o líder é servido pelos outros, pois é líder manipulador. Triste isso, viu? No Evangelho, o louvor é um ato de gratidão espontânea e elevação espiritual. Na religião, o louvor é adoração comercial e hipnose emocional. O Evangelho promete recompensa de vida eterna. Na religião, a promessa de bens materiais. No Evangelho, a salvação é pela graça e fé. Na religião, a salvação é pelo teu empenho na religião. No Evangelho, o fardo é leve e suave. Na religião, o fardo é pesado e agressivo. Triste também, muito triste isso tudo. No Evangelho, só há um pastor, mestre incontestável e autoridade máxima, que é Cristo. Na religião, há vários pastores, entre aspas, que se acham mestres. No Evangelho, todos são irmãos. Na religião, há pais, filhos e escravos. No Evangelho, há tesouro no céu. Na religião, há tesouros na terra. No Evangelho, dar é voluntário. Na religião, dar é obrigatório. No Evangelho, em Cristo, não somos mais pecadores. Na religião, ainda somos pecadores e a culpa é do diabo. Diabo inventado por eles. No Evangelho, arrependimento é o começo de nova vida em Cristo. Na religião, o arrependimento é o começo de uma vida de submissão a homens religiosos. No Evangelho, a igreja é perseguida pelos governos e religiões. Na religião, a parceria entre governos e religiões. No Evangelho, não há acepção de pessoas. Na religião, há acepção de pessoas. No Evangelho diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Na religião diz: não julgueis para acobertar os erros dos líderes religiosos e seus liderados. No Evangelho, fazer a obra do Pai é crer em Cristo. Na religião, é sustentar um templo e mostrar falsa piedade. No Evangelho, dízimo em alimento foi abolido e em dinheiro nunca existiu. Na religião, dízimo em alimento foi abolido e passou a ser em dinheiro e mensalmente. No Evangelho, todo cristão é sacerdote. Na religião, é sacerdote quem tem curso de teologia e título de papa, padre, pastor, bispo, etc. Então, você está fazendo a vontade do Pai Eterno Criador ou da religião? É para pensar, hein, gente? Uma exortação aos líderes religiosos. Não, você não ama o Evangelho. Você ama o microfone para ser o destaque da noite. Você ama o ministério que inventaram e te deram. Você ama o cargo. Você ama o templo para exercer seu teatro. Você ama ser bajulado e ser chamado de bênção, ungido, homem de Deus, mulher de Deus. Você ama viver nas fantasias das campanhas, vigílias e cultos da vitória.
Você ama as primeiras cadeiras da congregação. Você ama os holofotes. Você ama os eventos e os entretenimentos. Você ama os encontros com pessoas importantes do sistema religioso. Você ama ser líder para poder mandar e demandar nos outros. Você ama o plano de carreira da instituição religiosa para subir de cargos e consagrações. Você ama tirar selfie quando ajuda o necessitado, quando está pregando, quando está cantando. Você ama um Deus que te exalta diante dos demais. Você ama a placa denominacional que te dá status. Você ama as promessas do falso profeta. Você ama a visão teológica que alimenta o seu ego. Você ama defender tudo isso porque te faz se sentir importante. Aí dizia a Bíblia. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso está no livro de João, capítulo 12, versículo 42 a 43. Infelizmente, as pessoas estão amando mais os homens do que o próprio Deus. Igreja não é templo, porque milhares de cristãos saíram dos templos de tijolos. Estar fora de uma instituição religiosa, sem vínculos institucionais, não significa estar fora da igreja ou do corpo de Cristo. Não estar frequentando ou vinculado a uma igreja evangélica e todas as suas vertentes, igreja católica e todas as suas vertentes, igrejas reformadas, protestantes, ortodoxas e todas as suas vertentes, não significa estar fora da igreja ou do corpo de Cristo. Sim, sou desviado do mercado religioso, não sou cliente deste mercado religioso e não consumo produtos religiosos. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em nome de Cristo, ali eu estou, o nome dele, de Cristo, ali ele está no meio deles. Mateus 18, 20. Os grupos informais do Evangelho da Graça que se reúnem, se encontram, congregam, mantêm comunhão, mutualidade, se edificam, voluntariam-se nos serviços a pessoas, abraçam causas, engajam-se em serviços missionários, são expressões visíveis do corpo de Cristo. E estes estão em toda parte do mundo como igreja de Cristo, sem vínculos institucionais religiosos. Fazem parte da igreja organismo e não a igreja organizada. São uma multiforme graça espalhada pelo mundo, sinalizando o reino e servindo pessoas em amor 24 horas diariamente, por onde passam. Participo de um grupo assim e sou igreja, corpo de Cristo com este e com todos os que se reúnem em o nome de Cristo, na leveza da graça e na responsabilidade do Evangelho, vivendo a vida com sabor de graça e a graça com sabor de vida, divulgando o Evangelho da graça de graça. Certa pessoa, querendo saber de qual igreja instituição participo, perguntou: você é de que igreja? Respondi: sou da Igreja de Cristo e me reúno com outros irmãos. Outro sentenciou: esse é o problema, dizer que são de Cristo. Geralmente quem afirma isso é alguém solto, que não se submete a homens e não tem pastor. Diante destas palavras, sou instigado a afirmar que respeito a opinião das pessoas, mesmo que aquelas que julgo estarem equivocadas, como é descrito acima. Sou o defensor da liberdade de expressão. À luz do ensino bíblico, não encontro nada que se compare a fazer parte da Igreja de Cristo. Isto me faz lembrar que fui eleito do Pai antes da fundação do mundo. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Fui salvo da ira do Pai por meio da graça salvadora. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. O Pai Eterno Criador me entregou os cuidados do Supremo Pastor Cristo. João, capítulo 6, versículo 37 a 44. Sou santificado pela ação do Espírito Santo que em mim habita. Está em Romanos 8, de 11 a 14. Estando nele, faço parte da Igreja de Cristo. Faço parte da verdadeira igreja. Esta não depende nem se conforma a nenhuma instituição religiosa. Não encontramos fundamentação bíblica para associar nosso pertencer à Igreja de Cristo com sermos filiados à igreja institucional, instituições religiosas, seja católica ou evangélica. A expressão eclésia significa apenas assembleia ou reunião de irmãos, como afirmou Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Esta igreja pode se reunir onde as pessoas decidirem estar reunidas sob o senhorio de Cristo, sem depender de placas, estatutos ou hierarquias.
Quem foi entregue aos cuidados de Cristo, Supremo Pastor, não depende da cobertura espiritual de homens, seja lá pastor, padre, papa, rabino, seja lá o que eles se auto-intitulem. Todos os filhos do Pai Eterno Criador são igualmente ungidos pelo Espírito Santo. 1 João, capítulo 2, versículo 20. É evidente que, sendo parte da Igreja, corpo de Cristo, necessitamos manter comunhão com outros irmãos, ouvindo os mais experientes, cuidando e sendo cuidados mutuamente, mas não tendo nenhuma obrigação de nos submetermos a pessoas detentoras de títulos religiosos. Como é estranho encontrar pessoas insatisfeitas com o simples pertencer à Igreja de Cristo. Impressionante. O religioso ele rejeita pertencer simplesmente à Igreja de Cristo e defende os líderes religiosos que manipulam eles, que aprisionam eles a uma religião, a um jugo pesado. E o pior, parecem valorizar mais a instituição do que a simplicidade do Evangelho, como diz Paulo, trocar a verdade do Pai Eterno Criador em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocar a Igreja de Cristo pela instituição religiosa e seus penduricários. Devemos nos submeter ao Senhor Yahushua, ao Cristo, amar os irmãos e respeitar as autoridades legalmente constituídas. Gosto de estar junto com os outros, batendo papo, rindo ou chorando. No entanto, tenho enorme dificuldade com aqueles que atrofiaram suas mentes com as mentiras religiosas, preceitos institucionais religiosos e humanos desprovidos da graça divina revelada nas Escrituras, através do ministério do falecido Mano Paulo. Um amigo me perguntou: por que você não frequenta mais a igreja? Deixei de participar da igreja denominacional institucional da qual fiz parte mais de 10 anos. Algumas razões que me levaram a isso são as seguintes. Com o passar do tempo, fui compreendendo que a Igreja de Cristo é um corpo onde somente Cristo é o cabeça e não a instituição ou prédio. Sendo assim, passei a me encontrar com outros irmãos que apenas queriam estar juntos em adoração ao Pai Eterno Criador, sem as prerrogativas denominacionais. Passei a defender as doutrinas do Evangelho da Graça de Graça, dada a Paulo por Cristo e divulgada desde o ano 33 depois de Cristo. Percebi que a grande maioria das pessoas à minha volta não as aceitava. Constatei que a preferência era pela mensagem centrada no bem-estar do homem e não na soberania divina. Comecei a ler a Bíblia diariamente e comparar os ensinos religiosos com os ensinos bíblicos, então passando a enxergar muitas distorções por parte dos líderes religiosos. Em dado momento, percebi que não conseguia mais participar das palestras sofistas e paralogistas que dão nome de cultos, em formato teatral, mercenário, manipulador, aprisionador, e nem ouvir e cantar a maior parte das canções cantadas e compostas por cantores gananciosos, pois muitas delas exaltavam o homem e serviam apenas para anestesiar a autonomia intelectual do povo e enriquecer seus cantores e suas trupes. Estar nestas reuniões passou a ser um peso, pois não me encaixava mais no modelo criado pelos fariseus judeus que perpetuou através das instituições religiosas católica e evangélica. Concluí que devia deixar o maligno tripé da religião, templo de tijolos, sacerdotes e dogmas religiosos criados por Constantino, fundador da instituição religiosa católica, e por Lutero, ainda que ele não tivesse tido a intenção, mas que fundou a instituição religiosa evangélica. Minha preferência passou a ser compartilhar a palavra na caminhada com os irmãos, sendo mais um entre eles e com eles. Em suma, deixei de participar da igreja instituição religiosa evangélica, mesmo ciente que ali há muitos eleitos do Pai Eterno Criador, porém que um dia vão ouvir a voz do único e bom pastor Cristo, assim como eu já ouvi e milhares já ouviram. Por considerar que não podia, eu deixei de participar por considerar que não podia mais continuar sendo evangélico, pois ser evangélico se tornou algo muito estranho ao evangelho da graça de graça deixado por Cristo a Paulo para ensinar toda a humanidade a ser cristão. Assim como fazer parte da igreja institucional não significa necessariamente fazer parte da igreja de Cristo,
Deixá-la também não significa deixar o corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo jamais deixará de ser membro do mesmo. Os evangélicos comemoram, dia 31/10, a Reforma Protestante. Nós, remanescentes, comemoramos todos os dias a restauração da graça. Não é a reforma, é a restauração da graça. Martinho Lutero pregou 95 teses na porta da instituição religiosa católica em 1517, assim dando início à religião protestante. Nós, remanescentes cristãos, a partir do advento da internet, temos pregado 95 teses na mente dos evangélicos, que são estas abaixo. Rodar e cair. Número 1. Rodar e cair não são manifestações do Espírito Santo. Número 2. Falar glossolalia, palavras desconexas, não é evidência de batismo no Espírito Santo e muito menos línguas bíblicas. Número 3. Não existe mais levitas. Número 4. Teologia da prosperidade não é evangelho. Número 5. Instituições religiosas não praticam dízimo, praticam imposição de doação de 10% mensalmente, pois dízimo sobre alimentos, que era mandamento na lei, não está em vigor na graça. Número 6. Devorador não é um demônio, é um ceto gafanhoto. Número 7. Homem muito menos mulher não pode ser pastores, títulos religiosos. Número 8. Campanhas e propostas são barganhas com Deus. Número 9. Você não escolhe Cristo. Número 10. Não existe mais apóstolo. Número 11. Cristo é o fim da lei. Número 12. Oração no monte tem o mesmo efeito do quarto. Número 13. Arrebatamento é no espírito. Número 14. Estude as escrituras linearmente. Número 15. Grupo de dança não é ministério. Número 16. Pregação somente pela palavra. Número 17. Agora, exposição somente das escrituras. Número 18. Seu pastor dom não é mais importante que um membro. Número 19. Objetos ungidos são feitiçaria e sincretismo religioso. Número 20. Misticismo não é evangelho. Número 21. Devemos julgar segundo a reta justiça. Número 22. Gritar aleluia no culto mais alto que os outros não comove Deus. 23. Satanás não está num tal inferno. 24. Deus precisa do seu dinheiro, sim, porém Deus está no pobre e necessitado, então os ajude. 25. Davi dançou em uma procissão da arca e não num culto. 26. Não precisa olhar para o irmão do lado e dizer Jesus te ama. 27. Arminianismo limita assim a soberania de Deus. 28. Batismo com fogo é condenação. 29. Deus odeia o pecado e também o pecador, ímpio a religioso e irreligioso. Portanto, corra para Cristo para ser justificado. 30. Deus salva quem Ele quer. 31. Jesus é o mediador e não seu líder religioso. 32. Não precisamos de revelações baseadas em experiências pessoais. A Bíblia já está revelada. 33. Salvação não é uma vacina. 34. A salvação é pela graça e por ela somente. 35. Não existe maldição hereditária. 36. Pregue sobre o pecado e a condenação aos pecadores. 37. Não existe mais sacrifício, Cristo foi o suficiente. 38. Paulo neles. Evangelho de Paulo dado por Cristo para cima deles. Eles estão pregando muito Moisés. 39. Pregue no mínimo 1 hora de palavra. 40. Leia livros que contenham base bíblica e não achismos. 41. Ore incessantemente a sós, preferência, sem quererem serem vistos por outros homens. 42. Deus não é obrigado a lhe abençoar. 43. Deus também é glorificado na angústia e sofrimento. 44. Deus está em silêncio porque sua Bíblia está fechada. 45. O problema financeiro não é obra de Satanás, é falta de emprego, baixo salário, preguiça, falta de diligência, falta de orientação, falta de política educacional, etc. 46. Estudem o Evangelho da Graça de Graça. 47. Satanás não era anjo de luz e nem seu nome era Lúcifer. 48. Internet não é coisa do diabo. 49. Questione o falso ensino. 50. Deixar a Bíblia aberta em Salmos 23 ou 91 não resolve nada. 51. Ouça Mano Geraldo, Mano Caleb, Mano Cristiano França, Mano Geraldo, entre tantos outros que divulgam o Evangelho da Graça de Graça. 52. Cristo não ofereceu riqueza. 53. Quer prosperidade? Acorde cedo, estude, seja diligente e trabalhe. 54. Só comece a namorar se tiver a intenção de casar.
55. Procure uma congregação que seja mais próxima da Bíblia. 56. Apelo emocional não é evangelismo. 57. Pentecostalismo e neopentecostalismo não são evangelho. 58. Crianças não têm pecado. 59. Não temos livre-arbítrio. 60. Não cobre para pregar. 61. Seu pastor evangélico não é ungido. Aliás, ser evangélico não tem nada a ver com ser cristão. 62. Sua esposa não é varoa, é sua auxiliadora, uma com você. 63. Cuidado com louvores que não engrandecem a Deus. 64. Não viva colocando toda a culpa no diabo, pois ele nem é ser. Nem existe. Diabo é uma... Diabo significa opositor, oposição, é o ego, é seu ego, é sua carne, o diabo. Instituições religiosas pregam meias verdades. Denominação ou instituição religiosa não salva ninguém. Líderes religiosos não são João Batista. Deus não se agrada de campanha. 68. 69. Retiros em intimidade com o Pai, sim. Retiros de entretenimento para levantar recursos financeiros para instituições religiosas, não. 70. Não leia versículos isolados. 71. Judas não escolheu trair Jesus. Já estava predestinado. 72. Cristo deve ser a única atração do pecador. 73. Encontro tremendo, somente com a verdade nas Escrituras. 74. Não existe culto de libertação na Bíblia. 75. Pregue sobre a graça. 76. Nem todos são filhos de Deus. 77. Não é proibido ver televisão e internet, apenas tome cuidado para estar assistindo programações a favor do reino de Deus. 78. Copo de água na TV é pura baboseira. 79. Seu pastor não decreta ou determina nada. 80. Deus não é só amor, é justiça também. 81. Cristo, Paulo e apóstolo não foram ricos. 82. Nunca dê ouvido a alguém que diz, Deus mandou te dizer. Nunca foram ricos, nem classe média alta, tá? No máximo, classe média baixa, no máximo. Nenhum deles foi classe média, classe média, como se hoje classe média é que tem mais de um imóvel, mais de um carro, viaja todo ano internacionalmente. Com certeza, eles, se estivesse hoje aqui na Terra, não teriam essa vida. Um salvo verdadeiramente não perde a salvação. 83. 84. Cair no espírito é puro êxtase emocional. 85. O ladrão da cruz foi salvo e entrará no céu. 86. Dom de línguas eram idiomas para um povo poder ser usado por Deus na divulgação do evangelho a outro povo de língua diferente. 87. Visitar outras congregações não é errado. 88. Deus não sonha. 89. Deus não precisa de sua autorização para agir. 90. Seja cristão em casa, no trabalho, no colégio, na faculdade, onde estiver. 91. Sua mulher não é sua empregada. 92. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. 93. Não existe, eis que eu te digo. 94. O mercenário é quem rouba, mata e destrói. E 95. Glória somente a Deus. Poderia até escrever mais de 95 teses, mas creio que essas já dão para ter uma noção do que precisa mudar no evangelicalismo brasileiro. Finalmente, chegamos ao fim da parte 2 de 2 do título Gatilhos Mentais, que serviu como para nos dar insights para pensarmos se estamos sendo cristão ou religiosos. Estamos inseridos na igreja ou se estamos inseridos na instituição religiosa. Vamos pensar, vamos refletir, que Deus nos ajude. Muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. Até o próximo, querendo Deus.